Bom, abra a tua Bíblia. Acredita que Deus tem uma palavra para você? Você crê em Deus? Então, abra a tua Bíblia. Eu convido você para abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios 3,13. E vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Eu quero fazer isso com você. Você aceita? Vamos lá, então. E abriu? Vamos lá, então. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E diz assim: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Vamos ler de novo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um se manifestará, na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que essa palavra quer dizer? O contexto dessa palavra, o apóstolo Paulo estava aconselhando a igreja de Coríntios, porque depois da confissão dos pecados, do batismo, enfim, os cristãos, eles estavam em dissensões, eles estavam tendo dificuldades de entendimento, dificuldade de obediência, e uns, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, então eles não ficavam dando nomes a quem eles fossem, né? E não tinha ainda uma compreensão por completo, e eles estavam querendo ser status, querendo ser conhecido, ou dizendo, eu obedeço fulano, eu obedeço a ciclano, porque é ele que me evangelizou, porque é ele que falou do evangelho para mim, né? Porque eu respeito ele, né? E trazendo para os nossos dias de hoje, ainda acontece a mesma coisa. Esse é o contexto dessa passagem, né? A gente vê o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Então, na verdade, não eram as pessoas em si que estavam com essa dúvida, com essa dificuldade, né? Os novos convertidos ou os convertidos já mais antigos, mas sim espíritos, né? No meio desse povo, trazendo essas dissensões e essa dificuldade aí de entendimento. Então, cada um dizia e dava uma desculpa. Eu prefiro chamar que cada um dava uma desculpa. Então, no versículo 13, né, para não ficar muito longo esse vídeo, no versículo 13, o Senhor provará a obra de cada um. Então, na verdade, quem é o nosso dono? O Senhor Jesus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus veio a essa terra e nos comprou a preço de sangue. João 3,16. E no João 3,17, o que diz? Que ele não veio para condenar o mundo, pelo contrário, ele veio salvar este mundo, a todos. Vamos conferir se realmente é o que está escrito. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus comprou eu e você a preço de sangue. Então você não é do pastor A, do pastor B. Você não é de Paulo, não é de Cefas, não é de Apolo, não é de Timóteo, como nessa época, como no contexto desse texto, e por conta disso estava tendo dissensões. Então, porque eu sou de fulano, então eu vou obedecer somente às regras e às ordens de fulano, porque ele me evangelizou, porque ele levou a palavra para mim, porque eu obedeço ele, porque eu respeito ele, porque eu admiro ele. Não. Eu e você fomos comprados a preço de sangue. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos comprou. Então, quando alguém, na época da escravidão, tinha os donos dos servos, dos escravos.
E quando alguém, outro, comprava, né, como José foi vendido para o Egito, então se algum outro comprava, ficava sendo senhor, ficava sendo dono daquele escravo. Né? Isso na época da escravatura. Mas, e Cristo comprou a quê? Nós a preço de sangue. Quem é o nosso Senhor absoluto? Jesus Cristo, o Messias. Então, você não deve, é claro, você tem que respeitar as autoridades, isso é mandamento, você tem que respeitar a hierarquia, seu líder, seu pastor, né? Enfim, mas o seu dono é Jesus Cristo. Quem te comprou a preço de sangue é Jesus Cristo. Quem pode fazer alguma coisa para você e para mim é Jesus Cristo. É através dele, né? Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tenha as suas necessidades colocadas ao pé do altar, ao pé de Cristo, em orações, em súplicas, com ação de graça, orando a Deus Pai, porque a paz que excede todo entendimento guardará as vossas mentes, os vossos corações em Cristo Jesus, né? Então, quem pode te dar algo, me dar algo, é Deus. As promessas são de Deus, a palavra é de Deus. Então eu estou aqui apenas sendo um veículo, estudando essa palavra com você, desejando que sirva de algo, sirva de referência, e que o Senhor, através do teu Santo Espírito, fale ao teu coração. Através dessa palavra que não é minha, mas é de Deus. E então, em 1 Coríntios, Deus testará e provará cada obra. Haverá um grande dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Deus. E todos, diante desse tribunal, vai prestar conta diante de Deus. Né? E vai ser lido o livro, e eu quero que o seu nome esteja escrito nesse livro. E que as suas obras sejam aprovadas diante do Senhor. Para que ele diga aquela palavra, aquela frase que eu anseio ouvir. Venha para o bendito de meu Pai, possui por herança aquilo que está preparado desde a fundação do século. Para todos aqueles que amam o Senhor. Então, se você ama a Deus, se você ama o Senhor Jesus, se você já confessou, se você já começou essa caminhada com Cristo, então trabalhe para o Senhor. E não seja de ninguém. É claro que você precisa de uma igreja, precisa de um aprisco, precisa de estar em comunhão, porque isso é mandamento, né? Sem a paz, sem a santificação, ninguém verá Deus. Mas você precisa entender que quem você serve, o seu Senhor, é Jesus Cristo. E você acessa esse seu Senhor através da palavra de Deus. Através da oração, que você conversa com Ele, da súplica, da intercessão, e através da leitura da palavra que você vai ouvindo e que Ele vai te moldando. Dia após dia, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida e trazendo todas essas referências. E como se... eu gosto de contar uma história que meu falecido avô contava, de um avô e um neto numa beira de uma praia, e todo dia aquele netinho acordava pela manhã, muito cedo, e saía pegando aquelas estrelas do mar e lançava ao mar de volta. Então, quem conhece o mar sabe que traz as estrelas, né? A maresia traz para a praia, e na grande maioria o sol abre, a maresia volta, a água volta, e a maioria se perde. Elas morrem, né, por conta do calor e por conta de não ter água. E ele pegava o maior número de estrelas e jogava ao mar de novo, salvando aquelas poucas vidas que ele podia, né? E aí o vô dele olhou ele fazendo isso por dias, e um dia chegou nele e falou: meu neto, olha o tamanho desse mar, olha o tamanho dessa praia. Você vai percorrer quanto para salvar todas essas estrelas? E ele olhou com calma para o avô dele, e é claro que é uma resposta já o que o avô já ensinava, né? E ele falou: eu não vou salvar todas, vô, porque é impossível para mim sozinho. Mas para essa aqui que eu estou salvando, né, eu vou fazer a diferença. Porque ela vai voltar a viver. Ou seja, ela não vai morrer. Né? Se o sol vem, ela vai perecer. Então eu acho que assim, vamos trabalhar para o Senhor. Vamos fazer o que a palavra manda. Porque Deuteronômio 11:1 e João 14:15 diz: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos,
e os pratica todos os dias. Então, você perguntou para o Senhor hoje o que é a sua missão para hoje? O que Ele deseja que você faz pelo Evangelho hoje? Porque muitas das vezes, muitos vão dizer, esse jovem promissor e teria tanto sucesso, mas deixa tudo em prol do Evangelho e vai falar do amor de Deus e vai em missões e vai, tá investindo na obra. O outro está fazendo algo também, pastoreando, obras de missionário. Temos aí o pastor Marcos Facudo aí, que faz uma obra bonita lá em João de Jequitinhonha, Vale da Jequitinhonha, Amazônia, e muitos trabalhando para o Senhor. Enquanto vai, falai do meu amor. Esse é o mandamento de Jesus. Ide por campos e valados, Samarias e confins da terra e falai do Evangelho. E falai daquilo que tem feito na sua vida. E aí, às vezes, eu me pergunto, o que eu estou fazendo para o Senhor? Como eu estou fazendo? Porque é mandamento. Porque é dever. Então, quantas estrelas do mar estamos salvando? Qual a diferença que estamos fazendo para a vida, que estamos dando uma palavra de conforto, dando uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, abrindo aqui, eu gostaria que você abrisse aí Filipenses 1:6, eu quero examinar Filipenses 1:6, porque estudo da palavra, meditação na palavra é com a palavra aberta, para que a palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que chega ao ponto de separar espírito da alma, juntas e medulas, e é capaz de discernir intenções e pensamentos, Hebreus 4:12, é essa palavra que nos transforma, que nos abastece, que nos enche e que nos dá a direção, que é a palavra de Deus. E é o Espírito Santo que vai fazendo isso em nós através da leitura. Então, buscai-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o coração. Ou seja, eu vou buscar Deus, mas eu vou buscar Deus como? Nos TikTok, no Facebook? Não, vou buscar Deus na palavra, na Bíblia, dentro da igreja, no culto. E mais ainda quando você tem um particular com o Senhor em oração e na leitura da palavra, você e Deus. Uma oração modelo do Pai Nosso, fechar a porta do seu quarto e falar com Deus. Não é só, quando um relacionamento é o quê? Eu falo, eu ouço. Tanto é que Deus deu uma boca e 2 ouvidos. Eu mais ouço do que falo, porque quando eu ouço e compreendo, eu coloco em prática. Então esse é o Evangelho. Essa é a verdade. Filipenses 1:6, é isso que eu falei? Abra a tua Bíblia, já está aberto, vamos ler? Então vamos lá. Tendo por isto mesmo que aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que em vós começou a boa obra, você foi remido, você foi salvo, você tem certeza da sua salvação, você se arrependeu dos seus pecados, confessou, abandonou e já convidou o Espírito Santo para morar contigo, já batizou, já desceu a água do batismo, já fez essa confissão de fé publicamente, mostrando para o mundo que hoje você vai viver uma novidade de vida a partir de agora. Então, Deus começou a boa obra, Na medida que o Evangelho foi pregado a você e você aceitou e reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador e confessou seus pecados e descobriu que em pecado concebeu nossa mãe e que você precisava da remissão, Porque a graça, ela é de graça. Porém, você precisa aceitar. Do contrário, se você terminar de ler João 3, o último versículo diz o quê? Que aqueles que não reconhecem o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador e que não reconhecem os seus pecados e não pedem perdão e não confessam e não abandonam, eles continuam ainda debaixo da ira e serão julgados para a condenação eterna. Isso é João 3, o último versículo. Pode ler lá, que está exatamente como estou dizendo. Para não se alongar, pode ler lá depois do final, ou ler o capítulo inteiro de João 3, tu vai entender exatamente o que eu acabei de dizer, porque é o Espírito Santo que acabou de me inspirar. Mas, recapitulando aqui, ele começou a boa obra, ele vai terminar. Siga firme, perseverante, confiante, tá? Colossenses 4:2. Orai, vigiai sem cessar. Continue perseverante, confiante, todos os dias, praticando a palavra. Salmo 1, bem-aventurado aqueles que
meditam na palavra de dia e de noite, pois serão como árvores plantadas junto a ribeiros, a qual darão seus frutos em estações próprias. Então é isto. Como pai, eu, nos primeiros filhos, eu tive o hábito de ensinar eles a valorizar cada conquista. Então, é claro que não trabalhava, claro que não tinham salários, mas quando eles precisavam de um joguinho de videogame, um brinquedo, algo, e até mesmo pelo fato de eu conseguir juntar o dinheiro e comprar, eu dava missões para eles. E também para estar educando, né? E a palavra diz, ensina o teu filho em caminho que deve andar e envelhecerá, não esquecerá. Então, esse mandamento, senta com a família, senta com o filho e ensina a palavra, né? E ensina no caminho, você ensina fazendo. E eu pegava eles, dava um livro, dava um filme para eles ler ou assistir e depois fazer uma redação, e a gente em família sentava e dialogava sobre aquilo que eles tinham assistido e colocava os prós, os contras, o que dava para aprender, o que dava para trazer na vida prática. E a Lista de Schindler, esse filme, né, na época do nazismo, onde aquele alemão, vendo ali a sangue frio eles matarem o judeu, e resolveu salvar, resolveu usar a empresa dele para salvar, e salvou milhões de judeus. Mas no final daquela guerra, ele fala para o seu contador que ele queria ter feito muito mais. Então eu tenho certeza que no final, no último dia, quando o Senhor vier nas nuvens buscar o teu povo, aqueles que fez, ainda assim vai falar, gostaria de ter feito mais. Eu falo por mim, gostaria de ter feito mais. Nasci num berço cristão, no Evangelho, e no meio do caminho da minha vida eu me desviei, infelizmente, e perdi muito tempo, porque a alegria da graça, como o Salmo 51, né? Davi, depois de ter pecado, depois de ter ferido o Espírito Santo e ter afastado a presença de Deus, ele, Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito, não afasta de mim a tua presença. Ele não estava preocupado com o império que tinha, né, porque ele já era rei, ele não estava preocupado com status, ele não estava preocupado quem ia ridicularizar ele estava preocupado que ele estava perdendo, o pecado dele tinha afastado a presença de Deus, a alegria da salvação, o Espírito Santo que estava ali com ele, porque ele era um adorador, estava triste por conta do pecado dele, e isso deixou ele abatido, quebrantado, e ele, Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito e não afasta de mim a tua presença, né? Por isso ele foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo errado, né? Perfeito é só Deus, e como diz aqui Filipenses 1,6, no final, é certeza, é certo, o Senhor completará a tua boa obra que começou em você, tá? Creia isso, receba essa palavra, e medita nesta palavra, e faça dela um trampolim para suas forças, né? Seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não tenha medo de nada, porque o Senhor teu Deus estará contigo. Se não nos abandonar o Senhor teu Deus, se não desprezar o teu Deus, se não deixar de meditar na palavra, se não deixar de orar, de suplicar, de praticar o bem, né? Que os frutos do Espírito Santo, o amor, a paz, a longanimidade, a fé, a temperança, o domínio próprio, possa estar impregnado em você e as pessoas colham dessa árvore que é você esses frutos, né? Uma palavra blanda, um abraço, um gesto de amor, um gesto de carinho, ainda que alguém com a mão cheia de pedra, você conserve a paz, né? O fruto do Espírito Santo, porque eu nasci num berço cristão e no meio de cristão, e eu vi tanta gente pregar, né? E ainda infelizmente acontece isso hoje, as pessoas pregar e fazer, né, gritaria, fazer eloquência, isso e aquilo, mas não viver o Evangelho, não viver a palavra, né? Fala para os outros viver, vira o farisaísmo, vira os hipócritas que Jesus tanto combateu, né, quando passou nessa terra. Então, que sejamos diferentes, que realmente possamos pregar para nós, que possamos pegar a palavra para nós todos os dias, porque é uma construção. O Evangelho é o bom tesouro, que vai indo, clareando, 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 até ser dia perfeito. Então, certamente que o Senhor completará a boa obra que começou em sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus e Deus te abençoe. Aleluia.